se filósofos lá na antiguidade, né, nas ágoras gregas, ou depois, né, nos monastérios medievais, se eles se aproximavam com o coaching. Minha opinião, são coisas diferentes, mas eles ajudaram, sim, no desenvolvimento de seus pupilos, né? Se tu só pegar os clássicos, né? Platão foi aluno de Sócrates e foi professor de Aristóteles, né? Ou seja, Platão, vamos dizer assim, teve seu desenvolvimento a partir de Sócrates, ajudou a desenvolver Aristóteles, então forma uma cadeia, né? Sócrates ajudou a desenvolver Platão, ajudou a desenvolver Aristóteles, e assim vai. Aristóteles ajudou a desenvolver Alexandre o Grande, né? Então assim vai gerações, vamos dizer assim, de pensadores. Isso até hoje em dia é assim. Pegar o exemplo daquilo que eu estudo, aqui o Adorno em cima da minha cabeça. Apontei para o Kant, né, porque é invertida a imagem, o Adorno aqui na minha cabeça. A Escola de Frankfurt. Teve a primeira geração da Escola de Frankfurt, que é Adorno e Horkheimer. Daí tu tem a segunda geração, que é o Habermas. Daí tu tem a terceira, o Axel Honneth. E agora tu já está indo para uma quarta, né, com o Rainer Forrest. Então, por exemplo, assim, tem essa questão do ensinar, de aperfeiçoar o pupilo, né? Embora a filosofia se foca muito mais nessa questão, assim, não de como que o pupilo se desenvolve, mas o que o pupilo desenvolve de conhecimento para ser deixado para a humanidade. A filosofia sempre tem esse foco. O foco não é desenvolver o pupilo, é o passar meu conhecimento para o pupilo, e o pupilo pega aquele conhecimento, desenvolve mais um pouco e passa para o outro, né, e vai desenvolvendo o conhecimento. Mas no meio do caminho desenvolve o pupilo também. Então eu acho que, né, essa relação que eu faço são coisas diferentes, mas tem um pouquinho, sempre tem um pouquinho de coaching ali nos filósofos. É assim que eu penso. O que tu pensa, Elisa? Não, exatamente. O objetivo é diferente, né? A filosofia, ela está fazendo ciência humana, né? A ciência do conhecimento, mas é ciência. E essa ciência, ela vai passando, vai se transformando, mas os indivíduos estão ali a serviço dela, né? O movimento é a ciência chamada filosofia. O coaching, ele não tem a ideia de transmissão desse conhecimento de indivíduos para indivíduos, mas de desenvolvimento do próprio indivíduo e naquilo que ele deseja, certo? Naquele objetivo que ele tem, que é extremamente desenhado, que é extremamente palpável por ele, né? Então, tem uma ligação muito mais comportamental, que daí eu diria assim, tá, mas não respinga nos outros? Sim, respinga nos outros, respinga em todos que se relacionam com aquele indivíduo que passou pelo processo, mas não é o conhecimento, né? Não fica aquele conhecimento registrado que vai sendo lapidado, discutido, retificado, ratificado, não, ele passa por um processo evolutivo diferente. Mas que nem assim, eu faço lives desde 2018. E digo assim, a tecnologia aumentou brutamente nesse período agora, porque a live se tornou parte das nossas vidas. Antes era algo muito distante, pelo menos aqui no Brasil, porque a qualidade da nossa internet continua não sendo boa para live, né? Tu mesmo ali teve que mudar de sala e etc. para ficar razoavelmente. Mas em outros países as lives já estavam voando. Daí, por tudo que aconteceu, as lives agora ficaram, né, se tornaram parte da nossa vida, e eu acho que chegaram para ficar. No meu caso, né, da minha página Filosofia Hoje, aliás, quem está assistindo e não curtiu a página, curte, que tem live toda a semana. O Alexandre traz uma questão específica aqui para ti, uma pergunta para a Elisa. Você já ouviu falar de Henrique Amaral e sua proposta VAP, Vida em Alta Performance? Eu nunca ouvi falar. Eu não tenho certeza, mas é aquele que fala da questão justamente que o Fábio citou há pouco, de como melhorar financeiramente sua vida, conviva com 5 melhores
né, com pessoas que tu almejas ser, do espelhamento, a ideia do espelhamento. Se eu não me engano é ele, não tenho certeza, tá? Já ouvi falar, já li algumas coisas, se é porque eu para nomes eu sou péssima, mas se for esse sujeito, já li algumas coisas, até porque houve cursos dele com multidões no Rio, São Paulo, e eu fui ler para ver se eu traria alguma bagagem para mim, tá? Tenho escutado de muitas pessoas o nome dele, tá? Tenho ouvido muitos trazerem exemplos dentro de trabalhos e de reflexões até mesmo, do processo de coaching, não no processo de coaching, mas sempre de formações, lapidando e discutindo os movimentos do coaching no Brasil e fora do Brasil. E eu te digo assim que ainda não é o meu momento para aprofundar os meus estudos em relação a esta ideia, tá? Por quê? Porque eu, como linguista, e tendo como essa questão do respeito à complexidade humana, e eu diria assim, vamos deixá-la como está, porque ela nos salva, certo? Não vamos tentar descomplicar o ser humano. Justamente quando a gente procura o autoconhecimento, a gente procura o autoconhecimento para melhorarmos as relações e nessas relações compreendermos que o outro é diferente da gente e que ele tem que ser diferente da gente, e que bom que ele é diferente da gente. Tá? Então, quando a gente começa a compreender isso, fica mais fácil de se relacionar e até mais prazeroso, porque as surpresas que o outro nos causa, a gente não olha mais com olhos negativos, a gente começa a olhar com olhos positivos, né? Eu estou aprendendo algo. Então, eu vejo que ainda não é o meu momento de contato com essa linha, tá? Porque eu quero conhecer um pouquinho mais a respeito de alguns aproveitamentos. Eu digo aproveitamento não no sentido negativo, tá? Mas na utilização justamente de PNL, que é Programação Neurolinguística. Eu primeiro fiz formação em coaching para depois fazer a formação em PNL. E digo por quê? Porque como eu sou mestre em linguística, eu estudei muito neurolinguística, né? E me assustava a ideia de programação. Como assim? Eu vou utilizar neurolinguística, que é ciência, e eu vou utilizar esse conhecimento, é como se eu tenho uma arma e não aproveitasse bem essa arma. Tá? Uma arma que pode servir para o bem ou para o mal. E eu vou programar o outro. Eu achava muita petulância, tá? Traduzindo a minha sensação, e perigoso. Mas eu digo, bom, se eu vou criticar, se eu vou ter as minhas ressalvas, eu preciso entender mais, né? Então eu fui fazer a formação em Programação Neurolinguística. Fui surpreendida beneficamente, porque tive um instrutor extremamente ético, e eu fui muito sincera quando o primeiro dia de aula ele perguntava, né? No primeiro dia de formação ele perguntava qual era o objetivo de cada um. E eu fui bem franca, eu quero saber como a programação neurolinguística está sendo trabalhada, qual é o grau, vamos dizer assim, se a gente pode utilizar a expressão grau para a questão ética, né? Ou se é ou não se é, mas enfim. Em relação à programação neurolinguística. E porque como assim eu, sabedora desse conhecimento, né? Como se não, o conhecimento não é meu, mas tendo essas informações, como é que eu vou querer programar alguém segundo os meus desejos, e não os desejos dele mesmo, né? E para minha felicidade, eu tive um instrutor extremamente ético, que passou justamente essa questão da responsabilidade, a questão do até mesmo quando faltamos com a ética, como o nosso cérebro nos protege. Então, o nosso cérebro mesmo complexo, ele é sábio,
né? Então, como ele nos protege dessa programação perigosa, mas não nos protege 100%, infelizmente, por isso a gente vê tantos desastres aí sociais e éticos e tudo mais, né? Muito pela apelação e tudo mais, pela força do discurso. Mas eu digo, essa ciência, ela não faz mal se nós soubermos lidar com ela. E eu fui daí, por último, fazer, então, PNL para compreender um pouquinho mais. E ele utiliza muito mais PNL do que processo de coaching. Tá? Então, é muito mais programação neurolinguística, que o coaching também utiliza. Tá? O coaching também trabalha com a programação neurolinguística, mas não é neurolinguística, não é PNL. Tá? Tem uma outra caminhada, vamos dizer assim. Depois a gente pode marcar um outro dia para falar, então, de PNL, de programação neurolinguística. E, então a gente tem que ter essa distinção. Pode ser, acho que é uma boa live mais para frente, a gente trazer esse conceito, que também é interessante, que é muito falado. A programação neurolinguística, ela é aproveitada também, ela é utilizada no coaching, mas não é, né? Ela se serve, mas não é programação neurolinguística. Eu não estou com um processo de coaching programando o meu coaching, certo? Eu vou utilizar quando ele precisa, muitas vezes, até eliminar uma crença limitante, uma crença que impede ele de evoluir, de atingir aquilo que ele tem interesse. E é muito rápido. A PNL, quando a gente utiliza ferramentas de PNL no processo de coaching, é assustadoramente rápido a mudança, a virada da chave. Eu me surpreendi, mesmo sendo mestre em linguística, todas as vezes em que eu precisei recorrer, né, a ferramentas de PNL, eu fiquei surpreendida assim, pela rapidez dos efeitos. Muito bacana. Eu sei que, assim, aqui no Brasil, pelo menos, eu pouco via discutir essas questões e etc., mas eu vi já em muitos filmes, assim, americanos, a parte de programação neurolinguística como algo já mais antigo. Eu até me lembro, assim, o filme que eu vi mais recentemente, que é eu acho que é Fome de Poder, que é um filme do Netflix, que ele conta a história do McDonald's, né? E justamente o cara que vai criar a McDonald's Company, não os irmãos que criaram o hambúrguer McDonald's, mas que vai transformar numa empresa, ele fica fazendo a programação neurolinguística, e ele tem uns discos lá que ele acompanha, etc. e tal. Tem até, assim, filosoficamente, uma pegada positivista, né? Assim, algo mais com T, alguma coisa do tipo. Então, acho que fica uma boa pedida para uma próxima live. Vou até dar uma estudada e ver justamente as relações com o positivismo, né? O positivismo, que eu sei que elas existem aí em relação à programação neurolinguística. E o Alexandre aqui, ele citou também, uma série, ele não disse em qual rede que tá, né? Que hoje em dia é isso, tem série que é Netflix, tem série que é Amazon, tem série que é Globoplay, tem série que é a HBO, né? Hoje em dia, né, tem 300 mil serviços de streaming. Essa série aí, Billions, que mostra uma psicóloga sendo uma coaching do pessoal mega investidor para justificar o comportamento e poder ficar mais rico. Tipo, ela faz o trabalho de psicologia, mas também o trabalho de coaching para os ricos ficar mais ricos, né? Será que... E, consequentemente, os pobres ficam mais pobres, provavelmente, né? Porque o dinheiro, ele sai... Todo o dinheiro que existe, ele vem do trabalho de um trabalhador, né? Se não tiver ninguém lá na ponta fazendo coisas, né, as empresas não rendem. É da Netflix. Fez propaganda, né, Alexandre? Que feio. Não, mas é bom para o pessoal saber, né? Porque cada serviço tem um monte de séries, e às vezes a gente nem acha lá. Então, eu já anotei aqui.
Mas só colocando pro Alexandre, o coaching, ele pode potencializar esse sujeito. Sim, ele pode, claro, não vai, o coach garante que eu vou ficar rico. Não, o coaching não garante nada. Quem tem que garantir é o coach frente a um propósito, tá? Então, como é que tu enxergas ficar rico? Como é que tu enxergas esse ponto D aí? Né, que cenário, enfim. Então, depois de lapidado isso, todas as ferramentas te levarão, porque daí serão avaliadas quais os impeditivos, quais as interferências para que tu construa esse cenário aí que tu enxergas como viável, como possível, né? Então, não é o coaching que te deixará rico, mas todo o processo de clareamento aí dessa caminhada. Bom, eu digo assim que eu aprendi muito hoje, certo? Essa troca aí contigo foi mágica. Eu espero que eu tenha vários colegas coaches aqui para que aproveitem tanto quanto eu aproveitei. E me coloco à disposição caso alguém queira conversar mais a respeito, ou lembrei de uma outra questão, eu tenho curiosidade de saber um pouco mais, me coloco à disposição para trocar alguma ideia e informar aquilo que eu sei. Sou uma estudiosa, eu era uma desconfiada do processo de coaching em relação ao coaching. Inclusive, quando eu disse que eu faria formação, eu tenho um grande amigo, o Pablo Mendes, que é filósofo, e era meu colega na faculdade, infelizmente, mas felizmente para ele, porque ele está feliz, voltou para a terra dele, para Minas Gerais. E ele disse assim para mim, eu falei para ele, vou fazer a formação em coaching. E ele me olhou e disse assim, Elisa, tu és uma linguista, tu és uma cientista, como é que tu vais fazer uma formação em coaching? E eu cheguei e disse assim para ele, olha, eu sou linguista e o coaching, ele utiliza muitas das questões linguistas, né, da linguística. E eu preciso saber quais são os limites e eu preciso conhecer melhor até para dizer o que é, o que não é e até mesmo para criticar ou não. Então, eu preciso conhecer. E foi muito interessante que eu acabei falando isso para ele. E ele, não, tá ok e tal. Ele foi para aula, eu fui para minha aula. Daí, na hora do intervalo, na hora da saída, ele chegou e disse assim, tu passa o contato, porque eu acho que eu vou fazer essa formação contigo. E foi meu colega na formação. Fizemos minha primeira formação em coaching, e ele foi meu colega. E foi muito interessante, porque muitas das questões ele me auxiliava com a filosofia, né, até fazendo esse caminho, assim, essa passagem, e foi extremamente proveitoso. Porque, como eu disse, eu tenho maior respeito pela filosofia, porque ela é a mãe de todas as ciências, né? Então, é inegável isso. Eu sempre digo e apresento, porque as pessoas não sabem muito o que é linguística, né? Então, eu estou, assim, num cenário mais desconhecido do que a própria filosofia. Então, eu sempre falo assim, sabem a filosofia? A filosofia é a mãe de todas as ciências. Pois é, a linguística é a mãe de todas as ciências que dizem respeito à comunicação. Então, sempre que tu falares de comunicação em qualquer cenário, tem a linguística como raiz desse conhecimento. E então é um prazer enorme, aprendi muito, e eu digo que com as reflexões aprendi tanto também a respeito do próprio coaching, porque as reflexões vêm, né, os links são associados, e a teia de informações, ela vai realmente transformando em conhecimento mais apropriado. Então, muito obrigada a participação de todos. Elisa, eu que sou muito grato, tenho muita gratidão pela tua existência, pela tua presença, mesmo que virtual. Eu acho que o que a gente produziu aqui é um conteúdo de qualidade, um conteúdo único, um conteúdo que esclareceu muitas dúvidas, um conteúdo que pode ainda ensinar muitas pessoas. Então, por isso eu peço
tanto para ti, para quem está assistindo, Josemara, Alexandre, Luan, Fernando, Fleck e todos os demais que ainda estão assistindo e que ainda vão assistir, para que compartilhem esse conteúdo, né? Ele é um conteúdo que pode compartilhar no grupo da família, que pode compartilhar no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo da política. Tu pode compartilhar esse conteúdo em todo tipo de grupo, que ele vai ajudar as pessoas a pensarem, né, sobre essa questão do coaching, sobre a filosofia, sobre o que isso tem a ver com as suas vidas, se isso pode melhorar as suas vidas. E eu acho que, de certa medida, pode melhorar um pouquinho a vida de todo mundo que a gente acabou de fazer aqui. Então eu peço, é o mesmo link esse que vocês estão assistindo, por favor, não deixem esse conteúdo morrer aqui, compartilhem para que esse conteúdo viralize por aí, já que essa palavra não está boa de usar hoje em dia, viralizar não está bom de usar, que esse conteúdo se espalhe aí alegremente pela rede, tá? Então gratidão também a todos vocês que assistiram, obrigado, valeu, até a próxima!